Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta sexta-feira, dia de jejum, silêncio, oração e abstenção de carne. Devemos meditar hoje em nossos pecados e desejar ardentemente a nossa conversão. Também celebramos a memória de São Francisco Sales, bispo e doutor da Igreja. Por meio de sua vida, iremos compreender o que Jesus deseja nos ensinar no Evangelho de hoje. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que ilumine o nosso coração para compreender essa palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos, Senhor, que tenhamos um coração mais disposto para a caridade, para o amor. Pois de fato, Senhor Jesus, qualquer coisa que fizermos, se não por amor, perde o seu valor, perde o interesse. Dai-nos então, Senhor Jesus, a graça de conduzir nossas palavras, nossa atitude, nossa vida, nossa missão, nossa vocação, por meio do que seja agradável a Ti, por meio do amor. Assim vos pedimos pela intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria e São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. O Evangelho de hoje está narrado em Marcos 3, versículos de 13 a 19. E aqui é uma passagem que a gente já viu, nos outros evangelistas, sobre o chamado dos apóstolos para a igreja, dos discípulos de Jesus. Mas existe um fator aqui bem belo, bem rico para a nossa meditação no versículo 13, no versículo inicial dessa citação. E a gente vai demorar um pouquinho para meditar sobre isso, E também aproveitar esse mesmo versículo para nos ajudar a compreender a vida de São Francisco Sales e a importância de seu legado, de sua missão, de sua santidade e o recado pessoal que Jesus com certeza preparou para você no dia de hoje. Então, o Evangelho diz assim, Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Então essa é a narrativa de São Marcos para esse primeiro chamado, da igreja. E existe aqui uma particularidade, como eu disse para vocês, muito importante já no início desse evangelho. Primeira coisa, Jesus sobe ao monte, ou seja, um lugar elevado, E todos os santos de espiritualidade demonstram muito isso a nós, que é necessário fazer um caminho de ascese, no qual a gente segue Jesus nessa ascese. Então Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, mas esses foram até ele. Então você pensa assim, por que dentre tantas pessoas ali presentes, que estavam ouvindo Jesus, seguindo sua palavra, vendo os milagres que ele realizava, por que esses 12 foram à vontade de Cristo, porque que ele os desejou e também porque que eles fizeram esse caminho de subir? Bom, meus irmãos, a palavra é semeada em nosso coração o dia inteiro. Todos os dias temos essa oportunidade de ouvir a palavra, de comungar o corpo de Jesus, de tomar o sangue de Jesus, de estar em comunhão com Ele plena, verdadeira, de estar em estado de graça, por meio da confissão, de viver em harmonia com o Senhor. Todos os dias nós temos esta oportunidade. Mas a gente para se perguntar aquela questão assim, será que eu já fiz conforme quer o Senhor? Será que eu já subi o monte? Será que eu estou em ascensão, para alcançar essa comunhão com Deus?
minha vida modificou-se, né? Eu saí daquela coisa amorfa ali, daquela multidão que seguia tantas coisas em Jesus, segui o desejo de ter milagres, né? Segui o desejo de estar naquela vantagem do grupo, né? Do convívio do grupo. Será que eu me destaquei disso, né? Porque isso é uma coisa muito amorfa, muito indefinida, né? Não sei se vocês já experimentaram essa sensação de estar no meio da multidão, né? Então, estar no meio da multidão faz a gente perceber quão pequeno a gente é, mas também como uniformes nós podemos parecer quando a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa vida não está realmente destacada daquilo tudo, né? Então, pode ser que seja comum em nós ter uma vida morna, né? Uma vida que nem é fervorosa, assídua, santificada, uniforme, coesa com a palavra, né? Mas também não é aquelas mais distantes, né? Não, eu não sou, por exemplo, um grave pecador público ou alguma coisa assim. Mas é morno, não tem caridade, não tem brio, não tem força, não tem amorfo, né? Tá ali misturado no meio de um tanto de gente, não dá para diferenciar. Se a gente estiver junto de várias pessoas, não dá para destacar, né? Mas todos nós somos chamados a sair desta multidão, a subir o monte, a elevar-se, né, a Deus e conduzido por Ele. Jesus foi primeiro. Percebeu nesse detalhe do Evangelho hoje? Então Jesus subiu ao monte e o chamou. Chamou os que Ele quis, ou seja, há uma vontade de Deus com relação à nossa vida. Então, se a gente não se destacar daquela coisa que fica morna, né, daquela coisa que não tem muita precisão, como é que a família que surgirá de você vai chegar a termo, né? Quando é que você vai, então, abrir-se, né, à sua vocação, ter os filhos que Deus desejou de você, que Ele quer de você? Quando é que isso vai acontecer? Da mesma maneira, como é que você será um sacerdote que Deus espera que você seja, ou religioso, ou leigo, né? Mas que pregue conforme o coração do Senhor, que ame conforme o coração do Senhor, que esteja nesse mundo para ser luz e para ser sal, ou seja, para irradiar a graça de Deus e a verdade, como também para dar sabor a esta terra por meio das virtudes. Quando é que isso vai acontecer? Né? Depende muito se nós fazemos o mesmo aqui. Se a gente consegue sair dessa coisa amorfa e perceber que Deus nos define à medida que nós o conhecemos e o seguimos. Então, deixa de ser aquela coisa morna que está indefinida ali. E muitas vezes a gente tem uma vida assim, morna, né? As pessoas podem olhar para a gente e perceber assim, uai, uma pessoa comum. Não no sentido apenas pejorativo, né? Assim de, por exemplo, uma pessoa pode ser chamada a uma vida simples, uma vida tranquila, uma vida bela, uma vida coesa, né? Mas isso não é ordinário. Isso é extraordinário, né? O que é ordinário é o homem que está neste mundo, conhecendo a graça, mas não se separou dos pecados. Não se separou da sujeira, das baixezas, né? E ele sabe que ele é chamado a mais, no interior dele ele sabe que ele é chamado a algo específico, né? A edificar uma santa família, a ter um santo matrimônio, a ser um pregador, a viver mais da contemplação, a ter uma vocação excelente, né? A fazer votos, mas não faz, porque a vida está presa ali nas paixões. Aí é complicado, né? É sobre esse destacar que eu falo. E essa sese, né, essa subida ao monte, São João da Cruz, por exemplo, até detalha isso para nós. Como nessa subida a gente passa por 4 conversões, né? Onde a gente vai purificando os nossos sentidos, como também vamos purificando a nossa vontade, a nossa alma, né? E isso sempre por uma ação de Deus,
mas uma contribuição humana, principalmente para as primeiras conversões. Quando eu abandono o pecado venial, abandono o pecado mortal, quando eu passo a viver de mais virtudes, quando eu torno-me, em estado de graça por mais tempo e vou perdurando e perdurando e perdurando em oração até que meu coração passe a ser um coração adiantado, que eu já não veja mais as seduções com aquela mesma tendência para cair, porque ela foi purificada em mim, sabe? E depois de purificada essa tendência, depois existe uma nova tendência surgindo em mim, que é a tendência para o amor mesmo, para a misericórdia, E aí, a partir daí, eu vou subindo cada vez mais ao monte para chegar lá à altura que Jesus chegou e desejou para mim. Então, sim, era uma multidão imensa, mas esses 12 foram aqueles que foram alcançados. Vejam que mesmo um dos que subiu, depois traiu Jesus, mas ele subiu ao monte. Depois ele caiu, mas ele subiu. Esses 12 subiram, E aí tinha uma autoridade tão bela, que era uma autoridade capaz de expulsar demônios, De pregar, de anunciar, ou seja, de colocar o bem, que é o anúncio, que é a luz, mas também de expulsar o mal, De purificar os corações, ou seja, expulsar os demônios. São Francisco de Sales viveu essa mesma vida, Então, ele nasceu de uma família bem abastada, no século XVI, viveu achando-se, que iria para o caminho da advocacia, chegou a ser bem formado, mas aos 26 anos concluiu o seu sacerdócio, Contrariando aí a vontade familiar, ele subiu ao monte e percebeu que essa era a sua vocação. E desde cedo mesmo ele já tinha feito votos, para com a castidade, para com a obediência, para com a pobreza. Amava a vida contemplativa, a vida de adoração e a vida de oração. Tanto que seus maiores escritos são realmente sobre a vida devota. É dele o livro Filoteia, por exemplo, que ele escreveu a uma grande amiga para que ela pudesse entender como se santificar e como estar mais próxima de Jesus, Ele também foi fundador de uma das grandes ordens, contemplativas, chamada as Irmãs Visitandinas, Na época, a intenção era ser uma confraria de pessoas para ajudar os pobres, por uma doutrina, uma mensagem, uma vida mariana, Mas logo tornou-se então uma ordem de monjas mesmo, chamadas hoje visitandinas. Ele também inspirou diversos outros santos, como São Dom Bosco, que fundou a ordem salesiana, que carrega o nome de São Francisco de Sales, ou seja, às vezes a gente confunde, achando que São Francisco de Sales seria o fundador dos salesianos, mas não, foi Dom Bosco que teve São Francisco de Sales como patrono e aí colocou na sua ordem o nome de salesianos, Mas o que era mais importante em São Francisco de Sales era a sua devoção tão clara e a preciosidade com que esta vida de oração era conseguida ser transmitida em seus escritos, que perduraram até hoje e que são obras que nos ajudam mesmo a perceber a riqueza, a profundeza de fazer as coisas pelo amor, de viver essa ascese, subir ao monte de maneira ordenada, limpa, clara e contínua. Então, esse é um dos grandes legados de São Francisco de Sales e, com certeza, aquele que mais me toca. Uma frase sua que muito me chama a atenção é aquela que diz assim, o que não conseguirdes pelo amor, não tenteis de outro modo. O que não conseguirdes pelo amor, não tenteis de outro modo. Por quê? O amor é o jeito salutar, é o jeito puro, é o jeito de Deus, É Deus agindo em nós. Então, se eu não conseguir alcançar alguma coisa amando muito, é porque essa coisa não deve ser alcançada. Então, não tenteis de outro modo. Mas se o amor te chama a alcançar alguma coisa, alcance. Porque é no modo do amor que seremos salvos. E é exatamente isso que significa subir ao monte. É entender que somos chamados sim a sair daquela multidão, a viver uma ascese,
a ter a nossa vocação colocada em prática, mas se não for por amor, eu não irei, né? Então, muitas vezes a gente se vê assim na nossa vida, né? Como se nós fôssemos personagens secundários, né? Como se nós estivéssemos ainda imersos naquela multidão lá. E eu lembrei de uma poesia escrita pelo Stephen King, em uma obra sua, de ficção, de literatura, mas eu acho bem bonita, porque ela diz o seguinte, ó: não pedimos este salão ou esta música, fomos convidados para entrar. Portanto, porque a escuridão nos rodeia, voltemos o nosso rosto para a luz. Vamos suportar as dificuldades para ser grato pela abundância. Vamos receber a dor para ser surpreendido pela alegria. Recebamos a vida para afligir a morte. Não pedimos por esta sala ou por essa música, mas estamos aqui, então vamos dançar. E que esse dançar, então, seja servir a Deus, seja subir ao monte, seja rezar, seja penitenciar os nossos pecados, seja viver em harmonia com Deus. Essa é a nossa vida, meus irmãos, né? Subamos ao monte com Jesus e com a sua igreja. E ali estejamos sempre em comunhão com o Senhor. Vamos ao salão a qual fomos convidados, né? E que todas as contradições nos ajudem a dar valor à vida, a dar valor à abundância do que Deus tem a nos dar. Um grande abraço a vocês, até mais.